Alaram o eixo. Falaram, eixo. Então, e o senhor então se apresenta na Umbanda com qual nome? Exu Marabu da encruzilhada. Ah, 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 ah. Como vai, rapaz? tudo bem com o senhor? Graças a nosso divino Pai Maior. Que beleza. Seu Marabô? Isso, O senhor é Marabô, falar. o senhor já falou, né? Mas o senhor é Marabô do quê? Da encruzilhada, Da das marcas? encruzilhada. Da encruzilhada? Tá bom. E é, o senhor sabe que um trabalho que nem o nosso, muitas vezes, não se adequa à mentalidade, muitas vezes ultrapassada de muita gente sobre a tecnologia. Sempre, né? Sempre tem isso. Uhum. Sempre tem isso. Alguns querer julgar o que para eles, ou que segundo eles, dentro das visões deles, né? Uhum. Eles acham errado. Isso aí não pode dar muita bola, não. Não é? Não pode dar ouvido? Não, tem que. Vai levando. Isso aí é só para querer desviar sua atenção, tirar do foco. Só para isso. Ou de vez em quando aparece uns mala sem alça aí querendo atrapalhar, enchendo o saco. Tá. Mas vocês aí no mundo espiritual acompanham tudo. Acompanhamos. Uhum. Não é? Inclusive eu gostaria de pedir licença para falar aqui rapidinho. Aham. Não é? Falar aqui um pouquinho que alguns se sentiram incomodados, não é? Ah. Graças a Deus consegui atingir o ego de alguns. Aham. Alguns. Isso foi muito bom. Sinal que deu certo. E se atingiu, é sinal que tem algo de errado com eles. Uhum. Então eu peço que comecem a ser humildes e enxergar o erro e tentar mudar. Entendi. E mais uma coisa, filho. Aham. Aham. Só para deixar claro aqui antes de começar. Aham. Gostaria de falar por que eu não estou mudando a voz do médium. O senhor poderia se quisesse. Sim, é fácil, já lhe disse isso. Mas eu não vejo um porquê. Uhum. Não preciso. Para me provar que sou eu que estou aqui, que sou um Exu, que está incorporado, não preciso ficar torto, engrossar a voz, nem falar palavrão. É. Não preciso. Não. Quem não sabe identificar uma entidade pela mensagem passada, eu não sei o que está fazendo ouvindo isso aqui. Acho que devia ir embora. Vai fazer outra coisa, né? Ver televisão, acho que é melhor. Eita. Né? E outra coisa, sobre falar em francês, que eu disse que era francês, não é isso? Isso. As entidades que falam em uma outra língua, geralmente, não é? Quando elas, por exemplo, se eu falar que era francês e vir aqui para você falar francês, Uhum. primeira coisa, essas entidades que falam em outra língua é porque o médium tem, vamos dizer, essa forma, essa linguagem guardada, armazenada no inconsciente. Por exemplo, se o Ah. médium já tivesse reencarnado também na França, eu poderia falar francês aqui. Ah, entendi. Tá Mesmo que entendendo? ele não soubesse nessa vida. Mesmo que ele não soubesse. Uhum. As entidades, a mediunidade, independente de ser consciente ou inconsciente, Hum. se utilizam também dos dados, dos conhecimentos do médium. De outras vidas. Sim, e também dessa atual. Claro. Não é? Aham. E segundo, que não tem o porquê eu precisar falar francês para provar que eu estou aqui. Não, é. Não Outra é? coisa ridícula. Claro. Nem E- foi isso. Eu sim, perguntei para entender mesmo aquela vez, né? sim. Mas as pessoas não estudam, querem o espetáculo e de graça. Eu Espe- acho que eu vou vir incorporado como super-homem, não é? Não, espetáculo tem que pagar, né? Eu acho que Vai lá caro, né? no teatro Ah, paga, tem tanta gente que é profissional do ramo, né? E não é? fazem coisas Teatro. bonitas. E isso É eles aquela fazem. questão do teatro que eu falo, né? Aham. Então depois vem dizer que não tem. Tem sim.
muitos querendo ver, querendo assistir, né? Essas palhaçadas que tem por aí. É por isso que a coisa está do jeito que está. Então, quando a gente reclama, quando a gente pega no pé, enche o saco, não é à toa. É porque algo tem de errado. Uhum. Claro, Né? entendi. Faz sentido. E aí, quando o senhor falou que incomodou muita gente, que o senhor estava contente, o senhor não disse que esse é o seu objetivo, mas o senhor disse que ajudou a pessoa a sair da zona de conforto. Sim, pelo menos ela está vendo que algo de errado tem, né? Porque ela se incomodou. Uhum. Né? Nem todos querem e gostam de ouvir a verdade. Né? Então a gente acaba aí. Alguns se sentem incomodados com o que a gente fala, mas vai fazer o quê? Na hora de ter humildade, começar a enxergar o erro, né? É, Forma íntima deve ser praticada todos os dias e ligada a tudo. tá certo. E nesse movimento que tem acontecido no Brasil, o qual eu respeito muito, e a iniciativa de todos, sobretudo as pacíficas, né? Mas, por coincidência, e como estamos falando disso, até vou comentar com o senhor, eu acabei de postar uma frase que fala um pouco desse assunto que o senhor está tratando. Ela dizia assim: eu protesto procurando consertar em mim o que estraga o Brasil. Mas dá para adequar essa frase na Umbanda também, né? Começa por aí, o pontapé inicial, né? Eu protesto procurando consertar em mim o que estraga a Sim, Umbanda. enxergar o erro no próximo é muito fácil. Isso aí é muito fácil. Se eu quiser apontar o dedo aqui e sair falando quais são os seus erros, é fácil. Agora, e os meus? Não é? Então tem gente que quer, né, fingir que não está enxergando a verdade. Né? Quer fechar os olhos. Mas a É. verdade está aí, está na cara. Só não enxerga quem não quer. Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, a ideia então é eu procurar em mim aonde está faltando ou a compreensão para com o próximo, ou a compaixão, ou o perdão, ou a minha falta de atualização pessoal. Também. Uhum. Também isso. Entendi. E eu ontem falei com o Exu e ele disse que vocês aí ouvem tudo, sobretudo quem tem maior responsabilidade se colocou na posição de dirigente. É assim mesmo, não é? É. Uhum. E como é que o senhor fica pessoalmente? O senhor já ouviu alguém falando besteira por se incomodar e não querer sair de onde está? É o que mais a gente vê. Principalmente com esse médium aqui, eu já vi muito. Eu gosto de falar do erro do médium, porque geralmente é erro aí que eu já vi muitos outros médiums cometerem. Ah, vamos lá. Né? Por exemplo, esse médium aqui é um médium que mesmo depois de já ter entrado, vamos dizer, para a religião de Umbanda, mesmo sem saber de nada, chegou no terreiro, começou a frequentar, é disso que eu estou falando. Uhum. Não gostava de Exu. Ah, Então, ali sabendo da sua mediunidade, ele queria trabalhar com todas as entidades. Qualquer um que viesse estava bom. Mas o Exu não podia vir, não podia trabalhar, porque realmente ele pensava que era uma coisa ruim. Era um ser ah, do mal, maligno, né? olha. Chifrudo, sei lá o que vocês mais falam aí. Ele pensava que era isso. Uhum. E realmente ele chegou a ouvir falar e também a ver, vamos dizer, alguns médiuns agindo dessa forma, quando ali se diziam incorporados como Exu, né? Uhum. Então ali ele levou aquilo a sério, achou que fosse verdade, não é? E algumas pessoas ainda vieram e sustentaram essa ignorância dele, dizendo que era verdade, que era isso mesmo. Ah, e aí, ao invés de ajudar, ainda atrapalha, afunda o menino. Aí danou-se, né? Aí. Então, o que aconteceu? Ah, Demorou, foi preciso estudar,
conhecer realmente a Umbanda, conhecer a espiritualidade, vai começar a abrir um espaço, vamos dizer, para a corrente dos Exus. Quando ele começou a perceber de verdade que Exu não era aquilo, aí ele foi buscar o porquê então dessas pessoas estarem agindo daquela forma, não é? Então foi lá que ele viu que essas pessoas aí não tinham estudo, eram totalmente ligadas ao negativismo, estavam ali com seres sombrios, e né, era essa aí Umbanda que muitos ainda acreditam hoje. Esse tal de pai de poste aí, não é? Eu ouvi falar disso, gostei. Pai de poste, né? Que é isso? Pai de poste, não sabe o que é não? Bom, poste eu sei, tipo, seria uma pessoa que não se move, não sai do lugar? Não, aqueles pai de poste, aquelas folhas que fica colada nos postes, não é assim? Ah, Pedindo lá, traga o marido de volta, faça uma ah, ração, não e sabia. desculpe o futuro, e leio não sei o que, e sede não sei o que, é porcaria, né? Ah, pai de poste. Ah, entendi. E o que que tem eles que o senhor falou? Não faz nada, né, filho, de bom, faz nada de útil. Tá perdendo tempo. Quando não são charlatões, né, enganando o povo, Uhum. é médium despreparado, pessoa ali ignorante ligada ao negativismo. Estão ali acompanhada de seres totalmente sombrios, negativos, que estão ali fazendo o que querem com ela e com as pessoas que vão até ela. Nossa, mas agora o senhor, se o senhor já fez inimizade, agora se prepara. Agora fiz mais, né? Não tem importância, não. O senhor, mas é o que eu digo às pessoas. Eles dizem: olha, você fica conversando com as entidades da Umbanda e ficam ridicularizando-as. Mas daí então eu respondo: mas espera aí, são entidades, são espíritos, são seres que já foram humanos. Eles têm o direito de decidir por si mesmos o que vão falar, e se vão vir falar é porque eles querem. Sim, né? Poxa, agora o senhor não vai poder falar o que o senhor quer, porque o outro acha que as opiniões suas não Eles gostam batendo. de impor, né? Eles gostam de É, impor uma verdade absoluta, olha lá, coisa que não existe. olha lá. Mas conta pra mim uma situação que aconteceu aí com o senhor, onde aí do mundo espiritual o senhor já viu críticas sem fundamento acontecendo. Não falo do meu trabalho, mas da forma. Ligado Isso. a fazer o bem, vamos dizer assim, né? É, Caridade. é. Isso aí é o que mais vê, não precisa ir longe, nem precisa buscar tempos atrás. Só em qualquer hora eu consigo ver. Qualquer um consegue ver, né? Uhum. Gente, vamos dizer, despreparada, que não conhece o assunto, querendo falar, querendo julgar, querendo se achar o tal, o estudioso, isso aí é o que mais a gente vê. Pessoas ligadas ao ego, à vaidade, ao orgulho, né? Querem criticar o trabalho não somente da Umbanda, mas o trabalho de qualquer um que está ligado a fazer o bem, a buscar a melhora interna e espiritual, a buscar fazer algo de útil, não é? É. Isso aí é o que mais nós vemos, pessoas aí ligadas ao negativismo, à ignorância, querendo julgar, querendo apontar o dedo, não é? Querendo achar ali algo de errado para gritar bem alto, né? Mas ele não tem humildade suficiente para olhar os erros dele. E segundo, não tem humildade suficiente para compreender o outro, para ouvir, para aprender. A gente não fala assim? Hum. Passa pela peneira da razão. O que Nossa. for de útil para você, você tira. Não é? Vai estudar, vai firmar seu pensamento ali acima daquilo. O que não for, deixa para lá. Não é? Tá. Eu também tenho percebido duas coisas que eu gostaria que o senhor falasse. O adolescente na mediunidade e a mediunidade consciente.
Sim, vamos começar pelo adolescente, né? Vamos, porque são dois, assim, não vou É dizer difícil. não são encalços, mas as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Por quê? Sim. Primeiro que mediunidade na adolescência, vamos dizer assim, é muito complicado. Muito. E raro quando tem responsabilidade por trás, né? Raro. É. Raro. Complicado. Uhum. Não é nenhuma dádiva de Deus, nenhum milagre, nenhuma missão, sei lá o que recebida. Nada disso. Um trabalho, uma opção, uma oportunidade de servir como qualquer outra. Uhum. Então, começando. O adolescente, principalmente hoje nessa sociedade onde vocês vivem, é muito ligado ao negativismo. Muito, muito mesmo. Pense que eu estou brincando a falar disso. Mas negativismo, o senhor pode dar uns exemplos? Ligado ao tudo, filho. Principalmente na questão da irresponsabilidade, na questão do sexo, não é? Ah, entendi. Estão ligados aí a seres sombrios. A maioria, filho, maioria, está sendo obsidiado. E não Uhum. sabem disso. Nossa. Não sabem. A maioria. Então estão aí nesse mundo aí de drogas, né, de violência. E vocês sabem disso. Todos os dias isso passa na televisão, não é assim? É. Todos os dias isso passa. E as pessoas já não conseguem nem mais se chocar com as notícias, com os absurdos, com a crueldade cometida pelo ser humano. Não é? Eu já vi isso, já cansei de ver a pessoa recebendo essas notícias tristes, completamente absurdas, não consegue mais se chocar com aquilo, aquilo se tornou comum, Hum. não é? É. Está acostumado a ver todo dia, é a sociedade onde vive. E a coisa está complicada. Os adolescentes não estão ficando, vamos dizer, não têm responsabilidade, Uhum. não têm, vamos dizer, uma firmeza, uma sustentabilidade, não é? Isso aí já começa desde a família hoje em dia, não é? É. Que virou uma coisa até rara você ver. Se falam em família aí como se fosse fazer filho. Isso não é família, não Uhum. é? É É. diferente. Então, por esses e vários outros motivos, a mediunidade na adolescência, quando se tem, geralmente o médium está acompanhado de espíritos obsessores, né, espíritos trevosos, até Uhum. inimigos dele mesmo de outras vidas que vêm influenciar ele, e aí ele já está no mau caminho, né, acaba de se afundar, Ai, entendi. né? Aí piora mais ainda. Entendi. E então o senhor acha que o entretenimento exagerado, essas buscas de expressões é, físicas sem o fundamento para o propósito ao qual foi criado, com pelo menos amor por trás ou sei lá, então cria amizades espirituais que a pessoa não pode não estar sabendo, mas sofrerá consequência. Sim, já sofre, só não Já sofre. percebe, já Ah, sofre. entendi. Mas como que qual que é a diferença então do adolescente, não vou dizer bem criado, mas bem focado e concentrado no trabalho, ao próximo e ao bem, que já tem a mediunidade desperta, e esse outro que é desavisado? O estado de consciência. Uhum. Não existe essa coisa de porque é novo ou velho, tem mais responsabilidade ou menos, ou sabe mais ou sabe menos. Isso não existe. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Então essa coisa que inventa o garoto de 14, 15, 16, 17, sei lá quantos anos, Uhum. pode fazer merda na rua. Uhum. Pode fazer merda, porque é novo, faz parte. Isso não existe. Isso não existe. Assim como tem pessoas que são bem mais velhas e fazem coisas pior, né? É. Então é o estado de consciência. O ser não importa a idade, não importa
vamos dizer, a visão como ele tem do mundo, isso não importa. Se ele é um ser responsável, compromissado com o bem e com o amor, assim ele será. Se não é, fica difícil. Uhum. Então, Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém. Quando o ser é assim, é porque ele já é e já era. Né? Mas todos têm a oportunidade e o dever de melhorar. Afinal de contas, vocês estão aqui para isso. Mas nem todos querem, como eu digo, enxergar a verdade, né? entendi. Agora, qual o maior preconceito que sofre, por exemplo, um adolescente sério que tem uma proposta, que quer se encaixar numa proposta de trabalho digna e nobre dentro da Umbanda? Quais são os escolhos que ele encontra no caminho? Não ser levado a sério. Olha lá. Não ser levado a sério. Porque, como eu disse, pela sociedade onde vocês vivem, a grande maioria dos adolescentes agirem assim, dessa forma, se incluem uma minoria, né, como se fosse um todo. Então acham ali que todos são irresponsáveis, né, ninguém quer saber de nada. E isso geralmente quando parte de um médium, vamos dizer assim, que conhece a espiritualidade há mais tempo, é porque o médium ali quer se mostrar também. Não é? Quer impor ali como se ele fosse algum mestre de luz ou sei lá, coisa parecida, né? Uhum. Quando na verdade não é. Passa de um ignorante besta que está querendo impor uma verdade a uma pessoa que sabe até mais do que ele. Olha. Então, como que pode agir um adolescente que está ouvindo a gente se ele tem a mediunidade e quer desenvolver para que ele tenha assim a firmeza de dar o primeiro passo? Olha, a gente sempre fala do estudo, não é? Segundo lugar vem a responsabilidade Claro, claro. e o compromisso com o bem e com o amor. Essas são, vamos dizer, que são as bases para ele começar a dar o pontapé inicial no estudo. Não é que muitos aí hoje já querem vestir de branco, chegar na gira, rodar e incorporar. Claro. Não é assim. Uhum. Tá certo. Tem que ter um pouco de noção também, né? Tem que ter muito de noção. Mediunidade não é brincadeira, não é brinquedo. As pessoas confundem as coisas. Vocês, como eu digo, não sabem o que acontece, seus sete pedreiros já falam isso, É. nos bastidores, no plano espiritual. Vocês não imaginam o quanto de coisa que acontece aí, tanto para bem quanto para mal. Então, uma pessoa que não entende vai virar um instrumento de seres negativos, que vão ali através dela e junto com ela fazer, vamos falar bem claro, essas porcarias que nós vemos hoje aí alguns fazendo e se dizendo que é um terreiro, um centro, ou sei lá o que, espiritualista, de umbanda, espírita, tanto faz. Entendi. Agora, e para aqueles como nós que já estamos, eu não me incluo, né? Mas eu digo assim, esses que estão ouvindo, que já estamos há muito mais tempo na Umbanda, como fazer para se libertar dessa vontade de julgar ou esse medo de que ele possa se sobressair mais? Porque existe isso, né? E muito. Tem que se ter humildade, não é? Olha lá. Nós falamos aqui da humildade sempre. Aquela questão da reforma íntima. Uhum. Se não praticada todos os dias,
não serve de nada, o que vale é nada. Então o aprendizado, a reforma, a melhora, é para ser praticada todos os dias. Ninguém é perfeito nem vai se tornar de um dia para o outro. Uhum. Não. Pois assim não existia reencarnação. Não é? Vivia Isso. uma vida só. Se Uhum. deu bem, pronto. Foi para o céu. Se deu mal, pronto. Foi para o inferno. Né? Não é assim. Não. Então, tem que se pensar muito. A reencarnação que o senhor fala é, no caso, a pessoa continuar trabalhando em si mesma ao longo de vários séculos. Sim. Uhum. Várias oportunidades, não é? Entendi. Que vocês chamam de vida. Tá certo. E, bom, então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte também, é uma ideia que o senhor acabou de me passar aí. A pessoa, então, quando faz esse julgamento, ela tem que dizer a ela mesma, olha, eu fiz o julgamento, então eu não sou perfeito, tá tudo bem, eu só preciso admitir isso em mim e consertar, sem ter vergonha. Sem ter vergonha. Que é Isso muito, mesmo. ah lá, porque muitas É vezes isso. a gente fala assim, ah, mas eu sou assim, eu vou acabar com ele. Não, eu sou assim, eu vou corrigir. Mais Porque fácil, né? Só não enxerga quem não quer. é mais fácil. É mais fácil. Uhum. A longo prazo, né, sobretudo. É. Uhum. Tá certo. Bom, então a gente já falou do que o adolescente pode fazer, do que as pessoas que vão recebê-lo podem fazer. E os espíritos, como agem nesse meio? Eu quero falar dos espíritos que normalmente guiam esse adolescente e os espíritos que normalmente ouvem essa crítica e essa hipocrisia da parte de quem julga e não está disposto a se consertar. Vamos lá. O adolescente chegou, vocês que levaram, né? Geralmente. Não vai. Nada acontece por acaso, então teve uma. Não. Por acaso, não. É, entendi. Tudo tem um porquê. Uhum. Então, o pai de santo já sabe, se chegou aqui é porque É, tem. nem todos, né? Ah, ah. Nem todos, né? Mas se soubesse, seria mais fácil de tratar com as pessoas, né? Se, Sim. se soubesse que vocês estão ali do lado dele, ia respeitar mais. Ficaria mais fácil, né? Aham. Como é que foi no caso do seu menino? Nós já tínhamos essa proposta com ele, assim como todo médium reencarnado, Uhum. antes da reencarnação, né? É. Antes da vida na matéria. Uhum. Então, assim que ele reencarnou, nós já viemos estruturando e botando algumas coisas em práticas. Então, essa questão da família ajudou ele um pouco, pois já vinham de ancestrais, vamos dizer assim, umbandistas também, também muitos ligados à espiritualidade, mas isso não facilitou, não. Melhorou, Hum. mas não ficou fácil. Tanto é que ele sofreu uma repulsa dentro da própria casa, os Não. familiares, não é? Aonde ali. Eu não estou julgando, Não. mas eu estou falando a verdade, é o que aconteceu. Aham. E é o que acontece com muitos. Fala. Aonde a mãe católica, praticamente, vamos dizer, por uma ligação, por uma influência imposta, né, uma tal verdade imposta por alguns dessa religião, alguns levam a sério, né, alguns acreditam. Então ali ela achava que Deus só estava ali, não é? Somente ali. Ele devia estar preso, né, na igreja, coitado, querendo sair não podia. Então, obrigava praticamente o garoto. Vamos dizer que o influenciava ao extremo a ir à igreja católica, a ser católico e essa coisa toda aí. Fazer primeira comunhão, não sei o que, aí vai. Mas ele nunca gostou disso. Não porque, vamos dizer, que não, achasse que lá não fosse um lugar bom ou que não tinha Deus. Não é isso. É que realmente ele não gostou.
Ele não é ligado àquilo. Ele não. O coração dele não escolheu aquilo. E ele sabia disso. E ele mesmo, desde pequeno, já via ali. Ele já, vamos dizer, já acreditava. Ele acreditava em outras coisas. Isso ele já depois de um pouco grande. Então foi aonde ele começou ali a ter algumas experiências mediúnicas, vendo espíritos, ouvindo, enfim. Isso aconteceu por quê? Para que ele, primeiro, soubesse que estava ligado a isso. Segundo, para os familiares, para os responsáveis carnais dele, tomarem uma atitude, verem ali que se tratava de um médium, precisava de uma disciplina, não é, para tratar ali da sua mediunidade. Uhum. Então, sofreu muito preconceito dentro da sua própria casa, aonde o pai, a mãe, e imagina os parentes tudo, né? Uhum. Não gostavam, tinham ignorância, eram ligados ainda àquela coisa de Umbanda é do mal, é do diabo, é não sei o que, faz isso, faz aquilo, era isso. Não é? Era ligado, isso praticamente era tudo católico. O pai dele era médium, né? É um médium, era um bandista, mas era muito ligado àquela coisa do catolicismo, aquela influência. Não é? Se Uhum. perguntasse para ele qual era a religião, ele falava que era católico. Ah, Não é? é Tem essa assim. coisa ainda até hoje. Uhum. Então, demorou um tempo para mudar, precisou daquela coisa que a gente fala, humildade, da parte dos pais dele, para perceberem ali que estavam agindo errado e com extrema ignorância. Né? Uhum. Então botamos no caminho do médium um lugar, um centro, onde ali com muito amor, humildade, desempenham o trabalho deles até hoje. Então botamos no caminho. Não é? Por convite ele veio a frequentar este lugar, gostou, ficou ali sabendo ali realmente da sua mediunidade, pois até quando entrou no local, ele sentiu as vibrações e não vou nem entrar nessa questão. Uhum. Ali ficou determinado que ele era um médium. Ele já gostava, muito, muito mesmo. Veio, ele já tinha estudado um pouco a doutrina espírita, já tinha mais ou menos uma noção, não é? Não tinha, não era, vamos dizer, não conhecia o assunto, tinha uma noção mais ou menos do que era, mais ou menos. Então veio na casa, foi convidado a entrar para a corrente de desenvolvimento dos médiuns, né? Uhum. Começar ali. Então foi quando ali ele começou a conversar com algumas entidades, dos médiuns mais antigos que tinha na casa, do próprio guia dirigente da casa, que orientaram ele a levar seu pai num dia de atendimento para conversarem com ele o que realmente estava acontecendo com seu filho. Então, nessa época já o pai dele, um pouco abaixando a ignorância e tendo que abaixar o nariz, não é? Foi nessa casa. Eu tô pulando, tá, filho? Um monte de parte. Tá bom, É que obrigado. senão vai ter Ah. que. A gente vai ficar umas 4 horas aqui conversando. Não, não, é sábia a sua decisão. Então, Uhum. ele veio a frequentar essa casa, o pai dele ali conversando com o guia dirigente da casa, veio ali a saber realmente a verdade. O pai dele sempre soube que ele era médium. Mas aquela questão, né? Ninguém quer enxergar a verdade. Então, veio ali conversar com o pai dele, né? Vamos dizer que ele fez ajudou o pai dele a se melhorar, esse guia dirigente da casa. Fez o pai dele se tornar mais humilde, não é? Uhum. Começar a ser um bandista de verdade. É. Todos nos ajudamos de certa forma, né? Uhum. Então o pai dele começou ali a praticar a autorreforma, começou a frequentar a casa com ele, né? E hoje, junto com outros irmãos, trabalham lá, não é? Fazem o atendimento, fazem a caridade, trabalham neste terreno. Mas o negócio foi complicado, para chegar até lá foi. Entendi. Então, não é porque existem dificuldades que a pessoa deve
abandonar. Não. E até tem a questão também dos inimigos, não é? Tanto de outras vidas, como também quando um médium, como qualquer pessoa que reencarna com uma proposta de fazer o bem, não é? Tem no astral, vamos ver quem se sinta incomodado e quem queira atrapalhar. Então ali mesmo durante o começo, por eles saberem da proporção que aquele trabalho vai levar, já querem atrapalhar. E isso também ocorreu com esse médium. Então foi a família e a influência dos inimigos, Nossa. que todos comprometidos com o bem têm. Todos. Todos. Independente de ser médium, de ser novo, de ser velho, de ser já não sei o que. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque. Eles ajudam também, não é? Nossa. Porque a pessoa passa ali a se melhorar, Hum. porque eles chegam até a pessoa através dos seus erros, Ah lá. que são as suas fraquezas. Então ali ele apresenta a oportunidade da pessoa enxergar o erro e começar a melhorar. Mas nem todos melhoram, né? E aí cria um laço de inimizade que se alonga por couro come. séculos. Ah. Aí o couro come, né? O senhor já teve que trabalhar em algum caso no mundo espiritual onde houve um obsessor que não largou do obsediado e o obsediado no final, quando o obsessor encarnou, foi que virou o obsessor do outro. E aí eles ficam nesse jogo assim, vidas e vidas, e ninguém se avança. Já teve muito isso. Já? Já teve e tem. Aham. Não é? A gente vê em alguns casos ainda. Aham. Numa vida, fulano vai lá e mata o outro. É. O outro desencarna, vira inimigo. Fica esperando ele desencarnar. É. Vai atrapalhando, vai atrapalhando. Ah. Quando ele consegue fazer com que esse ser também desencarne, ficam os dois lá no umbral, uma verdadeira guerra, né? Um brigando contra o outro, aí já viu. Aí quando reencarnam, quase que forçadamente, vai continuando aquilo. Nossa. Se os dois então tiverem reencarnados, aí já viu. Acontece tudo de novo. Ai. A mesma história. Contada num lugar diferente, de uma forma diferente. Claro. A paisagem é diferente, mas os personagens são os mesmos. São. É exatamente isso. Entendi. Mas, às vezes, quem está ouvindo vai pensar que Deus é injusto, e não é o caso. Né? É uma oportunidade Ah lá. de você se avaliar, não é? Enxergar os seus erros. Ninguém é perfeito. Nem vai virar de uma hora para outra. Ninguém é santo, essa coisa de endeusar é bobagem. Mas, Claro. filho, Vamos lá. eu tô vendo que você vai ter que hoje aí espichar o negócio. Pois é, porque a gente nem falou ainda da mediunidade. Né? E só para quem está ouvindo, então, eu vou sugerir ler o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. O senhor tem alguma leitura em específica que do mundo espiritual o senhor viu que funcionou? Outro que os livros do Kardec? Ligado à mediunidade? Sim, ligado isso. Ligado à mediunidade, primeiro é o livro dos médiuns mesmo, Ah lá. como você aconselhou, o livro dos Espíritos. Tá bom. A base. É. Agora, a partir daí, ele pode passar a pensar, não é, por si próprio, e vai buscar outras informações em outros lugares, de outras maneiras, não é? E saber passar pela peneira da razão. O que é de bom para ele, que vai ser útil, ele tira. O que não é, deixa para lá. Ninguém é perfeito. Entendi. Não busque perfeição no próximo. Porque nem em si você vai encontrar. Nossa, nem sabe. Mas vamos tentar falar um pouco, pelo menos, a gente ainda tem bastante tempo ainda, tipo uns 20 minutos. E daí depois, numa outra oportunidade, a gente volta a falar disso, se for o caso, o senhor sempre pode trazer mais coisas, né? Mas fala um pouco pra gente sobre a mediunidade consciente, se é algo que as pessoas deveriam praticar.
e como que é a dificuldade de Deviam praticar. praticar. Porque tem gente que diz assim, já chegou para mim, olha, se a pessoa é consciente não devia nem ser médium. Eu falo, mas que isso? Mas eu quero ouvir isso do Exu. Olha, nessa questão, eu Sim. concordo muito com o homem que está aí reencarnado entre vocês. Uhum. Eu não vou dizer o nome. Ele diz assim, ele diz, na Umbanda e no Espiritismo, eles pensam que os melhores médiuns são inconscientes. E por quê? Deve ser porque vira cavalo, vira mula, fica ali domado, uma lavagem cerebral, não é assim? É. Ficam ali ao domínio do espírito, que fala o que quiser, faz o que quiser. Olha, eu acho uma extrema ignorância. Realmente concordo com ele. Uhum. Muitos aí vão querer criticar já vai começar, não é? Mas eu não ligo não. Uhum. Pode começar. Bom, por quê? Essa coisa de mediunidade inconsciente já é ultrapassada. Por quê? Antigamente se precisava disso porque o médium era um burro ignorante, ligado ao negativismo, que não sabia de merda nenhuma. Uhum. Então precisava. Eu tô falando de um jeito que vocês vão entender mesmo. Tá. Para não criar teteté, não. Então, o guia espiritual, sendo de luz ou não, isso não vem ao caso. Vinha ali no médium, tomava realmente conta de todo o ser. Então ali ele fazia o que queria. Então você encontra essas coisas aí durante a história, principalmente da Umbanda, de médium aí que espetava a agulha na mão, comia brasa, né, segurava não sei o que, pulava no fogo. Primeiro, os espíritos que fazem isso são ignorantes, negativos, trevosos. Um espírito de luz não precisa fazer nada disso para provar que está incorporado em um médium. Segundo, espírito nenhum trabalha sozinho. Essa oportunidade da mediunidade consciente é para fazer o médium estudar, fazer a autorreforma, a melhora interna espiritual. Não é? Eu não vou vir aqui tomar conta do médium e fazer o trabalho sozinho. Daqui a pouco ele acorda, oi, o que que eu vou? Pelo amor de Deus, eu acho isso uma palhaçada. Uhum. Eu acho uma palhaçada. Então alguns ainda insistem nessa, né? Eu sou inconsciente, apaguei. Apagou nenhuma, né? Nossa. Mas é a verdade. Enquanto ele faz isso aí, ele está perdendo oportunidades que ele tem de aprender com o próprio guia espiritual, com as histórias ali que chegam até ele. Então essa coisa de médium inconsciente não existe. A gente vê isso aí em alguns terreiros. Ah, sou inconsciente, eu apaguei, não sei de nada. É fruto da ignorância. Tá. É fruto da preguiça. Aí a pessoa chega e fala, eu não sei de nada, meu guia sabe de tudo. Pelo amor de Deus, né? Já está na hora de mudar. Fala-se tanto de despertar consciência e isso não começa a ser praticado das partes dos médiuns, que se dizem seres estudiosos, né? Comprometidos com o bem. Então, falta bom senso. Não vou dizer que não exista mediunidade inconsciente. Existe sim. E raramente você vai encontrar. São alguns e poucos médiuns, eu posso afirmar isso para você, reencarnados neste plano, que hoje trabalham inconsciente. E são o quê? Médiuns muito antigos, ligados aí à espiritualidade, trabalham aqui na matéria há muito tempo, já estão velhos, não é assim? É. Estão velhos, já são velhos, de idade mesmo, o corpo físico já está velho. Esses são os médiuns inconscientes. Agora tem médium que chegou ontem e já está achando que está incorporando e já está falando que é inconsciente. Não existe. Não existe. Então, falta estudo, não é? Quando fala-se do estudo, não estamos brincando. Falta estudo.
Agora, vamos falar da situação da pessoa que é médium consciente. Ela tem consciência, o espírito. Como é que ela faz para ter certeza que não é ela? É um pouco complicado isso, né? É complicado. Sim, os médiuns, principalmente os médiuns conscientes, passam muito por essas dúvidas no começo. Primeiro, por questão de que alguns e muitos dos lugares, dos dirigentes, não praticam estudo dentro do seu terreiro, dentro do seu centro. Então acontece isso aí. Do jeito que tem gente que pensa que todo médium bandista é de incorporação, tem gente que também pensa que todos são inconscientes. Quando não são. Então, se tivesse um dirigente preparado numa casa, uma casa preparada, que praticasse o estudo, que levasse a sério a Umbanda e a espiritualidade, iam ali saber que o médium era consciente, iam conversar com ele, não é? Iam ali mostrar a ele o estudo para que ele pudesse compreender e estudar a sua própria mediunidade. Claro. Quando isso, na verdade, não acontece. O médium chega no terreiro e fica perdido, porque ele vê o irmão falando que é inconsciente, vê o outro falando que é, e só ele não é. Por que isso? Ai. Ele fica quase que maluco. Então a responsabilidade dos médiuns dessa casa do dirigente é muito grande. Olha o que eles estão fazendo com esse médium. Então, chegar lá do outro lado não adianta reclamar, não. Fingir que é santo, porque não vai colar. Não vai adiantar. Não vai cola. Não vai. Tá certo. Então, primeira coisa, estudo. Não adianta. Não adianta falar para você, você fecha o olho e pisca 3 vezes. Se na terceira vez não piscar, porque é médico consciente. Não adianta. Tá entendendo? Não tem essas receitas. Não tem. É o estudo. É o estudo. Porque cada caso é um caso também, né? Sim. Vai dar uma receita. E a mediunidade consciente não vem só acompanhada simplesmente pela incorporação. Tem outras coisas. Então ele pode ser um médium consciente de incorporação e ter clara evidência, ter clara audiência, ter mediunidade intuitiva, inspirativa, de psicografia, não é assim? Aí vai. Entendi. Agora, parece que vocês aí do mundo espiritual, inclusive o seu Giramundo falou, olha, Exu não é burro. Eu não sei uma coisa hoje, você me fala, amanhã eu já sei. É igual a gente, né? É. Mas o senhor parece que tem estudado bastante também aí. Nossa obrigação, não é? O senhor tem se atualizado. Ninguém vem atuar como guia espiritual de uma hora para outra. Resolveu, gostei daquele médium ali, gostei, vou lá incorporar. Não é assim. Não funciona desse jeito. Então nenhum médico precisa ter medo. Não. Ainda mais do próprio guia. Agora, tem aquela questão da ligação, não é? Sintonia. O médium, sim. Médios ligados ao negativismo vão atrair seres negativos. Não é? É a lei da afinidade. Isso não tem jeito. E outra coisa. O guia espiritual, eu já volto a dizer, com médios, principalmente com médios conscientes, mas também com médios inconscientes, utilizam, o meu médium hoje aí andou falando sobre isso. Também você deve ter visto aí alguma coisa dele aí falando sobre isso. Os guias espirituais do médium se utilizam e podem se utilizar das mesmas formas, vamos dizer, de expressão do médium. Então eu posso falar aqui com alguns cacoetes, vamos dizer assim, né? Que o médium costuma usar, ou que já usou. Né? Geralmente que ele usa, porque, vamos dizer, uma versão atualizada, não é assim? Então, não tem porquê de eu querer engrossar a voz e chamar atenção. Eu não quero chamar atenção para mim. Mas eu peço, todos prestem atenção no que estou falando aqui.
Porque não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Nossa. E muita coisa acontece, né, de organização do lado do mundo espiritual para que um diálogo desse aconteça, né? Sim, tem todo um preparo, uma coisa estruturalizada, né? Tá. Então, o que o senhor explicou basicamente é que a mediunidade consciente é algo bastante particular de cada indivíduo, que o estudo deve prevalecer e direcionar, e a prática também é importante, né? Sempre comprometida com a caridade. Tá. Mas só que a maioria das pessoas, que eu tô até ouvindo já, que ouve vai dizer, mas se eu sou médium consciente e eu estudei na hora de praticar, eu vou travar porque eu sou de Xangô e a justiça não me impede de fingir. Não sei de onde ele tirou isso. Eu não sei. Você diz do médium consciente que diz que porque ele é de Xangô ele não pode fingir? Ou não consegue? Ele diz assim, eu tô fingindo, melhor nem praticar nada porque eu não quero enganar ninguém, não sei o quê. Então ele não estudou. Ah lá. Ele não estudou. Né? Mano, pode falar. Eu posso falar isso Aham. porque esse médium no começo, como médium consciente, se eu for contar, dá para gravar um áudio inteiro só falando de porcaria, de bobagem que ele já fez. E não é pouca. É muito grande a quantidade. Já fez. Você vai ver que são bobeiras mesmo, que acabam cometendo, que são frutos ali de responsabilidade. Né? Então isso demorou muito para esse médium estar do jeito que está hoje. Aí vamos falar, nossa, o médium tá bom mesmo, é um ser de luz que, nossa senhora, não posso nem olhar para ele. Não tem nada disso. Continua com os erros, com os defeitos, porém, com a humildade para enxergar isso e para buscar se melhorar. Pronto, é isso. Tá, então, só que é o seguinte, se você faz um erro numa mediunidade consciente, você acaba afetando outra pessoa. Sim. Então, por isso o estudo. Ah, Mas quando eu digo dos erros dele aqui, vamos dizer que nós deixamos que acontecesse. Vamos dizer que não foi uma coisa de outro mundo. Se fosse, nós não deixaríamos. entendi. Olha que Uma coisa que até isso já estava programado. Hum, Precisava ele ter essas experiências para um dia, quando ele vê alguém passando pela mesma coisa que ele poder chegar e ajudar. Porque ele já passou por aquilo. Por isso que eu, quando vou para o umbral ajudar meus irmãos, vamos dizer que eu atuo de uma forma mais fácil, porque eu sei como é aquilo, eu já passei por aquilo, eu já estive ali, no mesmo estado de consciência daqueles seres. Não é? Então fica mais fácil. Tem horas que é preciso errar, né? Levantar, ter humildade, aprender. Para você, quem sabe, com muita força de vontade, poder também passar conhecimento adiante. entendi. Porque tudo que a pessoa vai fazer de qualquer forma, mesmo que seja ela fingindo, vai ser um fingimento bom, bonito e agradável, porque tem base em estudo e Não vai respeito ao ser próximo. bom, bonito e agradável, não. Eu diria isso. Eu diria que vai servir como uma experiência. Aí se é boa ou ruim, aí vai de cada um. Quando chegar do outro lado lá, vai saber. Claro. Entendi. Mas de qualquer forma deve sempre agir tendo como base o estudo feito e a caridade para com o próximo. Sim. Nunca se colocar na frente. Não, e a prática
melhora, não é? Uhum. Da auto-melhora. Melhora interna, espiritual. Tá certo. As coisas não tem truques, filho. Não tem. Não é? Não tem. Segredo? Não. Nossa. E no entanto, O macete, né? Se eu vou falar agora, o é. macete é a humildade. Ah lá. O macete da vida é a humildade. Eita. Claro, faz sentido. Então, As coisas não são complicadas. aham. Então quem. Vocês é que as tornam complicadas. É diferente. Uhum. Fala um exemplo, então, de uma coisa que não é complicada e que a gente faz complicado. Ainda mesmo, volto a falar, ligado a Umbanda, espiritualidade, Uhum. mediunidade. Muitos acham uma coisa complicada, que não sei o que. Exige estudo? Sim. Responsabilidade? Sim. Não é brincadeira? Não é. Agora é simples, o sentido da coisa é simples. Isso aí, independente de ser médium ou não, de ter percepções ou não, é simples. É o bem, o amor. Não é? Se resume a isso. Então não tem truque. Não tem truque. Mas então tá bom, olha, a gente vai fazer assim. Eu vou pedir uma mensagem final pro senhor, a gente vai. Se tem mais alguma coisa em especial que o senhor quer dizer hoje ainda? É só, filho. Então tá bom, Só olha. isso. Então aí daí dá uma outra oportunidade, sempre que o senhor tiver alguma coisa, só dizer ao menino, daí a gente se faz mais um encontro e proporciona mais do seu conhecimento para os amigos dos diálogos com os espíritos, viu? O senhor, Sim. o senhor pode passar então aí para a gente uma mensagem final, para quem está aí no mundo ouvindo, querendo se aproximar da Umbanda e às vezes ou tem medo do Exu ou tem medo de si mesmo. O que o senhor pode dizer? Olha, vou dizer algumas coisas que vão ajudar. Tá. Comece pelo estudo, passe pela humildade, não busque perfeição em lugar nenhum ou em alguém, que você não vai encontrar. Qualquer um que está encarnado, encarnado, tem defeitos, limitações e visões embaçadas como qualquer um. Então passe tudo pela peneira da razão. O que for de útil, tire para você. O que não for, deixe para lá. Não concordou? Não gostou? Respeita. Respeite o estado de consciência de qualquer um. Maravilha. Eita, que ficou bonito. Olha, mas mais que isso, né? Ficou útil para as pessoas. Então, Tomara. tomara. Então, eu agradeço bastante o senhor parar das suas atividades aí. O que o senhor estava para vir aqui nos ajudar? O que o senhor estava fazendo aí antes de... Eu sabia que isso. Sabia. que eu ia E ia perguntar. fazer essa pergunta. Ah, Estamos trabalhando essa semana ah. praticamente quase que inteira voltado para o centro onde esse médico frequenta. Estamos preparando o local. Amanhã é dia de trabalho, não é? É. Amanhã o médico vai estar na casa trabalhando. Amanhã o couro come, como vocês dizem, né? Graças a Deus. Tá certo, então é. Olha, então eu agradeço e até uma próxima, viu, seu Marabô? Assim seja, com a graça de nosso Pai Maior. Que assim seja. Claro, eixo. Claro, eixo. Ei, Gerson. Ô, Lucas, tudo bem? Tudo bom? A gente percebe que mesmo você tendo uma mediunidade consciente, quando você vai incorporar e depois que ele vai embora, você tem um certo tempo de adaptação. Por que acontece isso? Demora, né? Igual você tá acordando de manhã, até se tomar noção da coisa, demora um certo tempo. Entendi. Mas não seria então, no caso, que esse tipo de mediunidade é a semi-consciente?
está caminhando para Ah, uma semiconsciência. entendi. Tá certo. No seu caso, né? É, no meu caso. No caso de quem que vai ser, né? Tá bem. Tá certo, então, viu? Muito obrigado mesmo por você é, é, providenciar do seu tempo, do seu aparelho, para que esse estudo continue, viu? Seu aparelho. Esse Marabu já foi, hein? É mesmo. Você falou do Mas seu você, aparelho, como o mas Lucas, você é um espírito, tá dentro de um corpo, né? Você tá usando aí, tem isso você, também, ué. tem isso. Então aí você tem um aparelho, eu também tenho. Mas eu agradeço demais, viu? E fica com Deus e até uma próxima. Muito obrigado. Ah, alar o eixo. Falaram, eixo.